Olá, povo gente boa de Deus. Neste vídeo nós vamos falar sobre como diagnosticar uma depressão, ainda mais em dias de coronavírus. Num cenário normal, porque esse cenário que está aí não é normal, num cenário normal você deveria deixar que um profissional da saúde psiquiátrica, um médico, pelo menos um clínico geral, ou um psicólogo, um psicanalista profissional, fizesse uma avaliação, em tempos normais. Mas esses tempos agora não são normais. Então, em tempos de exceção, a gente trabalha com a hipótese de abrir exceção. E eu quero falar aqui com você 12 sintomas que podem estar associados, alguns deles, com pessoas que estejam ou deprimidas ou começando a desenvolver depressão. Vamos falar de cada um deles dentro desse contexto, inclusive, que a gente está de coronavírus. Bom, ganhar peso ou perder peso muito rapidamente, em poucos meses, pode ser um sintoma de depressão. É lógico que agora, nos tempos de coronavírus, se você estiver ganhando peso, num primeiro momento não se assuste. Mas se você ganhar peso, bastante até, por estar em casa, por estar ansioso, por estar comendo, associando aqui com outros, daqui a pouco eu vou falar quantos desses sintomas, em regra, você pode até se autodiagnosticar ou diagnosticar alguém com depressão. Ganho excessivo ou perda excessiva de peso. É o primeiro, é o número 1. Eu vou assinalar cada um, tá? Número 1. Número 2, ansiedade. Ansiedade é uma coisa que nós, da geração que nasceu na segunda metade do século XX, ou na virada do século XX para o XXI, ou agora no século XXI, é praticamente impossível a gente não ter ansiedade. Mas se você tiver ansiedade excessiva associada com mais alguns desses sintomas, possivelmente você pode estar aí desenvolvendo um quadro depressivo. Vamos falar disso, vamos ver um por um, tá? Um terceiro sintoma que é associado à depressão é a insônia, dificuldade para dormir, ou dormir mal, ficar acordando, picotando o sono durante a noite, ou, por exemplo, dormir 4, 5 horas, 3 horas só de sono. Isso daí já é para a gente ficar com o olho aberto, tá? Quarto sintoma, cansaço físico ou mental. Ou mental. Gosto de falar ou. Às vezes a pessoa está com alguns desses sintomas e com cansaço físico. Às vezes ela não está com cansaço físico, mas está esgotada na mente. Eu já tive depressão, eu sei como é, eu tive vários desses sintomas aí, a coisa é brava. Então, se você tiver com cansaço físico ou mental, é um ponto para poder prestar atenção também. Tristeza excessiva, tristeza contínua. Se a pessoa estiver com tristeza, ela pode estar com um dos sintomas da depressão. Depressão é uma doença, tá? Depressão é uma doença. Mas assim como você sabe, por exemplo, se você está gripado, ou você sabe que está com uma cólica, eu estou ensinando você aqui de uma forma, até sem fazer uma consulta, de repente você descobrir se está entrando em depressão ou se já está numa depressão, porque saber é metade praticamente do processo. Aceitar, reconhecer que o problema está ali, faz uma parte muito importante numa vitória contra uma depressão. Sexto fator que eu coloquei aqui é pessimismo quanto ao presente e futuro. Aqui está só futuro, mas é porque não cabia no texto. Mas se a pessoa está pessimista com o presente e pessimista com o futuro, se o pessimismo está nas duas coisas, ela pode estar deprimida. Tem gente que está pessimista com o presente, mas está com bons sonhos para o futuro. Esse fator não se associa. Ou ela está meio descrente com o futuro, e agora nos tempos de coronavírus a gente está assim, né? A gente está com uma incerteza muito grande quanto ao futuro, mas de repente ela não está triste no presente. Então, pessimismo quanto ao presente e futuro é o sexto sintoma que pode ocorrer. Sétimo sintoma daqui da nossa listinha: sem concentração para estudar ou trabalhar. Se a pessoa não está conseguindo estudar, não concentra, não retém nada, ela pode estar deprimida. Se ela não consegue trabalhar, não consegue se mover para trabalhar, não consegue ter ânimo, vá às vezes no trabalho, mas arrastado, não rendendo, às vezes no próprio home office, a pessoa não consegue concentrar, não consegue focar, essa pessoa pode estar com depressão. Oitavo sintoma aqui da nossa lista: desânimo para fazer as tarefas corriqueiras. Tarefa corriqueira mesmo. Não estou nem falando de estudar e trabalhar. Aqui são aquelas outras tarefas. Cortar o cabelo. Cuidar da roupa. Cuidar da casa. Arrumar as coisas. Limpar
os objetos, limpar o carro, várias coisas que você era acostumado a fazer e tinha ou gosto ou ânimo para fazer, ou mesmo aquelas coisas que a gente não gosta de fazer, mas sabia que tinha que fazer e fazia, se você tiver com desânimo para essas coisas, pode ser também um sintoma de depressão. Vamos ver outro aqui. Nono, sentimento de inferioridade. A pessoa que se sente inferior, que se sente menor, que acha que todo mundo é melhor do que ela em muitas coisas ou em todas as coisas, essa pessoa pode estar deprimida, viu? 10º sintoma da nossa lista: estar com medo, com episódios de medo, até episódios de pânico, seja de algumas pessoas, seja de alguns lugares, ou seja de determinadas situações específicas. Essa pessoa pode estar deprimida, tá? 11. Problemas com a motricidade, ou agitação ou apatia. Se a pessoa está agitada demais, ou se ela está lerda demais, de uma forma que é diferente do que era o usual dela, essa pessoa pode estar deprimida também, tá? E 12. Sentimentos de morte, ou vontade de morrer, vontade que a morte venha e pegue a pessoa, ou até mesmo sentimentos de querer se matar, pensamentos e ideações suicidas. Bom, eu coloquei aqui 12 sintomas que podem acometer uma pessoa que esteja ou começando uma depressão ou já num quadro deprimido. Eu coloquei 12 aqui, tá? Porém, os sintomas variam de pessoa para pessoa. Depressão é um problema mental. Depressão não é só uma coisa que dá no cérebro, não é necessariamente orgânica. É difícil dela ser identificada, mas eu vou te dar um macete aqui até para o autodiagnóstico, caso você queira saber se é possível que você esteja entrando num quadro assim. Presta atenção. Às vezes um médico, um profissional bom, psiquiatra, ele olha a pessoa e ele pega um ou dois desses episódios aqui e ele já consegue ter profissionalmente uma noção de diagnosticar a pessoa com depressão, ou mesmo medicar a pessoa preventivamente para que ela não desenvolva mais desses outros sintomas. Então isso daí é do profissional. Para você, se você quer ter uma capacidade de se autodiagnosticar, você deverá observar no seu dia a dia, pelo menos com 2 semanas contínuas, pelo menos 5 desses sintomas. Se você identificar 5 ou mais desses sintomas, por um período continuado maior do que 2 semanas, sim, você está ou num começo de depressão, ou numa depressão que possa estar até agravada. Veja só, vamos repetir rapidamente? Ganho ou perda de peso muito rápido, ansiedade, tristeza excessiva, insônia, dificuldade de dormir, pessimismo quanto ao presente e ao futuro, cansaço físico e ou mental, falta de concentração para estudar ou trabalhar, desânimo para fazer tarefas usuais, corriqueiras, cotidianas, sentimento de inferioridade, ter medo, ou de pessoas, ou de lugares, ou de situações, ou de vários desses ao mesmo tempo. Agitação ou apatia motora. Vontade de morrer, ou até vontade de se matar. Se você identificar 5 desses, é muito possível que você esteja assim, deprimido, com depressão. Se você não está assim há muito tempo, você talvez está no começo, tá? Por que é importante isso? Por que é bom descobrir isso? Porque a gente aceitando, se o problema estiver em nós, se a gente aceita que a gente pode estar com ele, a gente vai buscar ajuda. A gente vai buscar, mesmo em tempos de coronavírus, em tempo de isolamento. Eu já tive depressão, eu já estudei psicanálise, eu aprendi coisas que me ajudaram a vencer o meu problema, apesar que a gente não se cura a si mesmo. Eu fiz terapia, eu tomei remédios, eu fiquei anos tratando, porque a minha depressão também foi muito brava. Eu tive perda de peso, eu tinha ansiedade, eu tinha tristeza, eu tinha insônia, eu tinha pessimismo quanto ao presente e ao futuro, eu tinha cansaço físico e mental, eu não tinha concentração para trabalhar nem para estudar, eu desanimei de fazer as minhas tarefas, eu tinha sentimento de inferioridade, eu tinha medos principalmente de lugares e de situações relacionadas ao meu trabalho, eu tinha agitação motora e eu tinha vontade de morrer. Eu tive TDM, que é a pior de todas, que é o transtorno de depressão maior. E olha, eu me sinto hoje curado. Eu consigo fazer o manejo do controle da coisa e consigo manter ela para que ela não volte, mantê-la
de forma controlada. Então veja bem, é possível vencer a depressão, mas a primeira coisa que você tem que fazer é aceitar que você pode estar deprimido. Então, se você estiver com pelo menos 5 dessas coisas, se você quiser a minha ajuda, me chama no WhatsApp, tá? Me adiciona lá no Instagram, mas no Instagram eu não comecei a produzir material para ele ainda. Já pode me adicionar para você receber conteúdo quando tiver. Mas me chama aqui no WhatsApp, a gente pode conversar um pouco. Eu estou fazendo atendimento de pessoas pelo WhatsApp, por vídeo, por chamada. Estou procurando ajudar todas as pessoas que eu possa ajudar com alguma coisa, de alguma forma, nesses tempos tão difíceis. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui embaixo no nosso canal, dá o joinha aí, ativa o sininho para você receber sempre as nossas notificações e nos ajude. Se você às vezes não estiver passando por algo assim, se você tem uma resistência maior, mas se você conhece alguém que pode estar passando por isso, presta atenção, fica de olho, fica atento. Isso daqui são coisas para você ajudar a si mesmo e ou ajudar a outros. Até o próximo vídeo, eu vejo vocês lá.